Chamada regimental. Há quórum. Em votação a ata da sessão anterior. Chamada. Aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria, por gentileza, a atenção de todos, para saudarmos a nossa única mulher no plenário aqui, nossa vereadora, que está fazendo aniversário hoje. Desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus possa te abençoar, vereadora Glaucia. E continue fazendo um trabalho sério pela nossa cidade de Ribeirão Preto. Parabéns, vereadora Glaucia Berenice. Em deliberação, a pauta da sessão extraordinária. Esta sessão extraordinária destina-se a dar cumprimento ao disposto na Resolução número 84/2018, publicada no Diário Oficial de quarta-feira, 14 de novembro de 2018, página 5, que convoca a secretária municipal da Educação e a diretora do Departamento de Educação, respectivamente, senhoras Luciana Andrade Rodrigues Silva e Maísa Helena Barbosa, para prestar explicações sobre empecilhos à fiscalização dos vereadores nesta Câmara Municipal, junto às escolas municipais e outras questões relacionadas. Requerimento número 6291/2018, vereador Fabiano Guimarães. Cada convocada terá, ao querendo, 10 minutos para a exposição inicial,
sobre o objeto de convocação, artigo 240 do artigo interno, com nova redação dada pela resolução número 85 de 14 de novembro de 2018. Vencido o tempo ou não utilizado, os senhores vereadores poderão se inscrever para formular perguntas. A preferência para o vereador autor do requerimento da convocação, que terá direito a 3 perguntas, vereador Fabiano, no prazo de 5 minutos, e as convocadas 10 minutos para respondê-las. Artigo 240 e parágrafo 6º. Posteriormente, cada vereador inscrito disporá de 5 minutos para formular sua pergunta e as convocadas 10 minutos para a sua resposta. Esgotada todas as inscrições e respondidas todas as perguntas, os vereadores poderão se reinscrever em havendo tempo, com preferência para o vereador autor do requerimento, artigo 240, parágrafo 5º. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa as convocadas, secretária municipal da Educação e a diretora do Departamento de Educação, respectivamente, a senhora Luciana e a senhora Maísa. Para iniciarmos, gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a senhora Maísa Helena Barbosa, diretora do Departamento de Educação. A senhora tem 10 minutos para a exposição inicial. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa toda, aos presentes. Será que está bom assim? Eu primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Maísa. Eu trabalhei na rede municipal de Ribeirão como professora e depois como diretora desde 88 até 2013. Eu fui diretora do CMEI Virgílio Salata 23, 25 anos. Me aposentei e recentemente a professora Luciana me convidou para fazer parte da equipe da Secretaria da Educação e eu me senti muito honrada com isso. Eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos um trabalho muito bonito no CMEI, inclusive a professora Luciana também fazia parte do grupo de professores. E o André, que está aqui também. Não como professor, mas como aluno. E gostaria de iniciar dizendo que, numa reunião de gestores, talvez a primeira que eu tenha feito com eles, porque eu estou na secretaria há pouco mais de um mês, antes da reunião, os gestores, alguns gestores, eu diria que 4, 5 inicialmente, me procuraram e disseram que estava acontecendo um fato desagradável nas escolas, que eles estavam recebendo a visita de alguns vereadores sem agendamento, que chegavam já dizendo de alguns problemas da escola, como, por exemplo, eu vim ver o que está acontecendo no telhado, no muro, na caixa d'água, e gostaria de verificar isso de uma forma que constrangia os diretores, filmando e fotografando
os gestores falavam que pediam para que isso não acontecesse, porque poderia passar a imagem de alguma criança, mas que não foram ouvidos e que eles não sabiam como agir. E assim que eu comecei a reunião, eu orientei a todos nessa forma. Eu soube que alguns vereadores estão visitando as escolas, inclusive os diretores falaram que querem conversar com professores e funcionários em horário de trabalho. Nós, assim como eu fiz tantos anos no Semer Vigílio Salata, devemos receber as pessoas na escola, sim. É nosso dever e é direito deles. Entretanto, essa visita deve ser agendada, deve ter uma pauta, e não podemos deixar de forma nenhuma fotografar ou filmar qualquer imagem que possa aparecer criança. Isso é um fato que a gente segue há muitos anos e não pode mesmo. E naquele momento nós seguimos a reunião. Ao final da reunião, mais 2 ou 3 me procuraram e disseram a mesma coisa. Estavam se sentindo constrangidos com essa abordagem. Não é o fato de receber a visita, é a maneira. Eu entrei em contato com a professora Luciana, disse para ela o que eu ouvi. Ela falou, nós precisamos orientar os demais diretores que não estavam na reunião. E imediatamente eu passei um e-mail. A nossa grande preocupação estava sendo com fotos, filmagens, tirar professores e funcionários do local de trabalho, do momento de trabalho para conversar. Isso também não seria permitido. E enviamos o e-mail para aqueles, principalmente, que não estavam na reunião. Quero deixar claro que, assim como durante todos os anos, eu recebi como gestora inúmeros vereadores na escola, e para o gestor é um grande prazer saber que tem alguém ali que possa ouvi-lo, que possa representá-lo. Eu falo isso porque era isso que eu sentia, e eu sei como o gestor sente hoje. Realmente é um prazer receber pessoas na escola que se interessam pelos problemas da escola. Entretanto, o que causou constrangimento foi a maneira, a abordagem disso. E só completando, finalizando, volto a dizer que momento nenhum foi censurado, proibido, mesmo porque eu não sou nenhuma criança e nem desconheço as leis para achar que isso não seria permitido. Todos os vereadores são muito bem-vindos na escola. A gente só pede que agende, tem assuntos como uma construção de caixa d'água, ou uma reforma de um muro, ou de um portão grande, que os diretores, os gestores não sabem responder. Os gestores, eles têm um limite, uma verba, uma pequena verba, para trocar um ventilador, trocar uma torneira. Mas outras coisas maiores, eles solicitam para a secretaria prepara a licitação, tem um setor na secretaria para isso. E é muito comum a gente receber por escrito, questionando como é que anda essa situação da caixa d'água em tal escola. Então, isso não é incomum. Os gestores realmente não sabem responder muita coisa, porque muitas dessas solicitações são enviadas para a secretaria. E o objetivo foi esse, para que qualquer vereador, qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida, que envie para a secretaria que nós responderíamos. Mas de forma nenhuma impedindo ou evitando, ao contrário. Os senhores são muito bem-vindos às escolas. Obrigada.
Obrigado, Maísa. Peço para que a secretária faça sua exposição inicial. Seu tempo é de 10 minutos. Secretária Luciana Andrade Rodrigues Silva. Quer usar aqui? Pode. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores na pessoa do presidente, Igor Oliveira. E eu não posso iniciar a minha fala não sendo agradecendo a todos vocês, a todos os vereadores que permitiram que a Secretaria da Educação, a minha pessoa e a da professora Maísa, estivéssemos aqui hoje, podendo conversar com vocês, como é a premissa entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Manter um diálogo para que a gente consiga atingir o bem maior, que é o povo. Então, realmente, para nós, quando nós vimos que foi unanimemente votado por vocês a nossa presença aqui, foi muito bom, para que a gente não deixe nenhuma dúvida no ar e que vocês possam saber o quanto que essa secretaria e quanto que o nosso trabalho busca a transparência e que em momento algum nós temos qualquer problema junto à Câmara. Gostaria de lembrar quantas vezes já estivemos aqui, e vou falar no plural porque não falo só por mim, mas pela minha equipe. Já fomos chamados aqui por várias comissões e aqui estivemos prestando todos os esclarecimentos necessários. Não foi uma e não foram duas vezes. Todas as vezes que os senhores nos pedem para serem recebidos na nossa secretaria, se eu pessoalmente não posso fazer, alguém da equipe atende, principalmente quando já vem com a pauta, o que facilita muito para que a gente possa direcioná-los para o setor que melhor possa atender a demanda de vocês. Durante o ano, até agora de 2018, essa casa contribuiu com a Secretaria da Educação com 61 pedidos de informações à Secretaria da Educação. E eu tenho aqui vários vereadores, não é um só, vários pediram informações e receberam as informações. Então, eu acho que aqui já começa a mostrar para vocês que, em momento algum, houve um bloqueio, uma dificuldade com relação à secretaria. Como a Maísa bem colocou, tanto ela quanto eu, que estamos à frente de uma gestão, antes de qualquer coisa, fomos, com honra e respeito, mais de 25 anos funcionários de carreira. Então, sabemos muito bem os direitos do funcionário e, acima de tudo, o que muitas vezes as pessoas ignoram, os seus deveres. Então, sabemos muito bem como tratar. E eu poderia citar aqui, não querendo esquecer alguma das pessoas, mas, por exemplo, eu pessoalmente já estive junto com o vereador Paulinho, em Bonfim Paulista, e estivemos aqui, eu junto com outros secretários, prestando esclarecimentos, junto à Comissão de Educação da Câmara, que não só nos chamou, mas que muitas vezes os vereadores dessa casa mediaram. Glaucia Berenice, João, Jean Coraúci, o presidente da Câmara esteve presente em situações aonde ajudaram a mediar situações de conflito e que muito ajudaram a Secretaria da Educação. Então, eu gostaria que, além de eu estar falando, pontuei o caso do Paulinho, mas poderia pontuar outros, o vereador Maurício, que levou para a nossa secretaria um caso pontual de uma escola e que a gente tentou, junto a outros secretários, que fosse resolvido o problema. Então, eu quero crer e faço entender que, em momento algum, a Secretaria da Educação está contra essa casa, muito pelo contrário. Quando eu falo de 61 pedidos, é 61 pedidos para a melhoria da educação de Ribeirão Preto. É 61 vezes que vocês colaboram com a educação do município. Então, eu não vejo que a Secretaria da Educação, a qual estou à frente, vai fazer um ano, tenha algum problema com relação a impedir a entrada de vocês. Vou lembrar qual, mas algumas pessoas às vezes falavam, foi difícil ir em algumas escolas, e falava comigo. Eu falava, pera que eu vou ligar. Gente, é direito,
todo vereador deve ir, eles são fiscalizadores do nosso trabalho. Nos cabe executar, a vocês fiscalizar. E o objetivo de quem executa com quem fiscaliza é fazer um bom trabalho para o povo. Então, não teria como a Secretaria da Educação trabalhar desvinculada da Câmara. Então, o que eu queria deixar claro é que não houve censura. No e-mail ao qual foi disparado para vários segmentos, desde mídia, redes sociais e para pessoas, em momento algum o intuito, tanto é que ali não está escrito que não se pode entrar nas unidades escolares, como bem disse a nossa diretora de departamento, o que fizemos foi, partindo de uma demanda das escolas, orientá-los, mais nada. E deixando claro que a entrada é sempre livre nas unidades escolares, como vocês, praticamente a maioria que sabe, que tem na Secretaria da Educação um livre acesso, do jeito que também nos falamos por WhatsApp, nos falamos por telefone, sempre tentando aproximar o que vocês estão buscando de informação, o que nós estamos fazendo. Então, eu quero deixar claro para todos vocês e para quem nos assiste que a Secretaria, os professores da rede municipal não tem nada a esconder. Os gestores das escolas não têm nada a esconder. Apenas temos, sim, muito trabalho. Muito trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, é necessário, essa organização que a Maísa falou. De quando vocês dão a pauta, não é para falar, eu estou indo... É para ajudar na resolução dos problemas e facilitar o nosso diálogo. Então, que vocês entendam que o trabalho das unidades é grande, o trabalho da secretaria, mas em momento algum nós deixaremos de dar qualquer informação que for necessária com relação à educação do município de Ribeirão. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer com relação à Secretaria Municipal de Educação, uma vez que a transparência e a liberdade dessa Câmara com relação à Secretaria hoje é real. Porque hoje a Secretaria trabalha com autonomia, uma autonomia que ela tem do prefeito, uma autonomia que ela tem hoje junto a essa Câmara. Então, nós podemos trabalhar em parceria, um ajudando o outro em benefício da educação. Muito obrigada. Obrigado, a secretária, senhora Luciana Andrade Rodrigues Silva. Vamos iniciar, primeiramente, com o vereador autor do requerimento. Eu peço a gentileza de cada nobre vereador para que já possa fazer a sua inscrição, para que possa também fazer os questionamentos à secretária, bem como à diretora, a Maísa. O primeiro vereador, autor do requerimento. O senhor tem direito a 3 perguntas, vereador, em um tempo de 5 minutos. Vereador Fabiano Guimarães. Já inscritos, vereadores Lincoln Fernandes e vereador Dadinho. Ok? Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas, vereadores, membros da mesa. Boa tarde, secretária Luciana, diretora Maísa, todos aqui presentes que nos assistem pelas mídias sociais, pela TV Câmara. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a presença da secretária da Educação e começo fazendo um reconhecimento de que sempre tive uma excelente relação com a secretária da Educação anterior, a Sueli, doutora Sueli, e sempre tive uma excelente relação com a atual secretária da Educação. Tive a oportunidade de aprovar um projeto de lei neste governo de educação financeira nas escolas. Conversamos muito a respeito disso. Nesse ano foram mais de 1.500 alunos já da rede, capacitados pelo programa Pé de Meia, da FEA-USP de Ribeirão Preto. É uma grande vitória, eu tenho certeza que isso ainda vai frutificar bastante. Aprovei um projeto no governo do estado de contação de histórias, que, se Deus quiser, começamos ano que vem, nas 35 MFs, com a professora Mazé, como ferramenta de estimular a leitura. Um projeto novo que estou desenvolvendo agora de xadrez também, bem bacana. Então, eu tenho coisas boas dessa secretaria e reconheço o trabalho da secretária, tantas dificuldades. Fui pego de surpresa por diretoras e professoras de escolas, um determinado dia, a respeito de um e-mail
e elas com bastante medo, bastante receio, porque eu já havia visitado algumas escolas, alguns vereadores aqui sempre visitam escolas, e como eu tenho feito isso de certa forma sistematicamente, me assustou a forma como as diretoras me pediram, assustadas, sabendo se eu não ia divulgar alguma imagem, se eu não ia passar para frente informações que ela me passou, né? E eu não sabia o que estava acontecendo. No dia seguinte, de manhã, mais e-mails, mais mensagens chegando para mim, e eu liguei para a secretária, a primeira pessoa, né? Mandei uma mensagem, falei: secretária, é isso mesmo, confirma, né? Estou preocupado com esse e-mail, né? Enfim, é dever dessa casa convocar a secretária para esclarecimento de dúvidas nessa situação que me pareceu uma situação bastante preocupante. Em primeiro lugar, transparência é algo que propicia dois grandes movimentos muito positivos. O primeiro deles gera cobrança, gera muita cobrança. Quando a sociedade conhece a realidade nua e crua, isso gera mais cobrança no prefeito, na secretária, nas diretoras, nos professores, em toda a rede. Isso falando de educação. Outro lado também que gera é engajamento. Quanto mais transparência, mais as pessoas tomam pé do que está acontecendo, de uma realidade que até então poucos conheciam, e as pessoas começam a pensar: opa, mas nisso aqui eu posso ajudar, isso aqui eu posso contribuir. Vem a universidade, vem a empresa privada que passa a querer ser parceiro. Olha, eu não sabia que essa escola precisava disso, não sabia que ela estava com essa deficiência, não sabia que a diretora lá estava passando esse perrengue. E todo mundo passa a querer ajudar mais, contribuir, dar ideia, mão na massa. Então gera dois movimentos: mais cobrança, mas também gera mais participação e resultados mais econômicos e mais criativos. Por isso, eu acredito muito em transparência, e essa casa e essa legislatura também pensa da mesma forma e age da mesma forma. Esse e-mail, secretária, diz nitidamente, sem nenhuma... a menos que eu não tiver compreendido bem, mas ele nitidamente passa para as diretoras de escola a seguinte mensagem: olha, toma cuidado na hora de falar. E quando você diz qualquer questionamento deve ser dirigido à Secretaria Municipal de Educação para respostas. Isso não precisa ser muito inteligente, secretária, para ter uma ideia do impacto disso na rede de gestores. E eu percebo isso nitidamente, o antes do e-mail e o depois do e-mail. Eu visitei hoje a minha 67ª escola, eu vistoriei todas elas, e o impacto de medo nas diretoras é significativo. Muitas delas ficam me perguntando: mas você vai divulgar isso? Mas você vai falar isso? Tem escola que eu vou que parece que está tudo mil maravilhas. Eu falo: nossa, não tem nem o que eu fazer aqui, né? Então, assim, mudou nitidamente, porque realmente esse é o impacto. Muitas delas preocupadas. Outro dia eu fui tirar foto atrás de uma bandeira que eu achei muito... 30 segundos para terminar, Fabiano. Mais, Orlando. 1 minuto para terminar, Fabiano. Essa bandeira, ela saiu desesperada. Não, mas não tira a foto dessa bandeira. Não, é importante. É prédio público. Eu tenho esse direito, não só eu, qualquer cidadão, né? A resposta da secretaria foi que a intenção foi garantir que não houvessem respostas pelos gestores, respostas parciais e descontextualizadas. Ora, secretária, eu acredito que, apesar de toda a dificuldade que o ser humano tem, se ele chega ao ponto de ser diretor de uma escola, ele é perfeitamente capaz de saber dar uma resposta, se ele sabe a resposta, sem ser uma resposta descontextualizada daquele ambiente. Ele sabe dar uma resposta que não será uma resposta parcial ou tendenciosa. Então, a minha grande preocupação é a questão que você... É uma forma de cercear, sim, censurar o diretor. Você me desculpe, mas é uma forma de censurar. Quando o vereador ele vai na escola e o diretor não pode falar nada, o que a gente vai fazer lá, secretária? Aqui diz nitidamente: qualquer questionamento relacionado a pessoal, solicitações, propostas, projetos, etc., da escola, deve ser dirigido à secretaria. Ora, o que a gente vai fazer na escola? Passear?
A gente quer conversar, dialogar com as diretoras, ouvir delas os problemas, até porque todo lugar tem problema. E é lógico, eu não sei, eu pelo menos sempre agendo. Ontem eu já não consegui agendar uma. A diretora da escola Cloresdite Ferlim Ferreira, diretora Jangira, lá do Adelino Simeone, disse: eu não posso agendar, eu preciso de autorização da secretaria. Um movimento de transparência, secretária, seria um e-mail diferente, um e-mail assim: diretoras, recebam os vereadores nas escolas e passem todas as informações que vocês forem capazes de passar. Isso sim é transparência. Dá mais um minuto, Fabiana, para finalizar, para a gente não abrir mais precedentes. E eu finalizo com a seguinte conclusão: o impacto dessas visitas tem sido muito positivo. Eu tenho sentido as diretoras extremamente contentes, as professoras participando, questões de comunidade escolar, questões prediais, questões de impacto pedagógico, questões de gestão administrativa das escolas. A entrevista que eu tenho feito também na Secretaria de Educação com diversos diretores, Departamento de Educação, isso tem gerado um movimento muito bacana, mas eu senti depois desse e-mail uma certa mudança, um receio, porque é esse o impacto que isso gera. E a minha pergunta é muito simples. A senhora confirma que os diretores continuarão não podendo dar qualquer tipo de resposta a qualquer tipo de questionamento, como está no e-mail, e essas devam ser dirigidas à Secretaria Municipal de Educação? E a minha segunda pergunta: eu concordo, tirar foto de criança, de professor, jamais, mas tirar foto dos prédios, se isso, na visão da senhora, continua não sendo permitido, porque aqui no e-mail está: e não está permitido filmagem ou fotos dos ambientes escolares. É diferente de dizer, não pode tirar foto de criança, não pode tirar foto, etc. Eu recomendo sempre a elegância e a organização de agendar a visita, mas o vereador ele pode sim, a qualquer momento, visitar uma escola. E quem define o método de fiscalização é o fiscalizador, é o agente. Presidente, o vereador ele pode sim visitar a escola sem necessidade, inclusive, de agendamento. Essa é a minha interpretação, apesar de que eu, pelo menos, nunca fiz isso. Sempre tento agendar, uma questão de organização interna. É até saudável visitas sem avisar, para você realmente, às vezes, pegar uma situação, você quer, de repente, fiscalizar. Você não tem que avisar quando você vai fiscalizar, né? Mas, enfim, a minha pergunta é muito simples. Se a informação poderá ainda continuar não sendo possível de ser dada pela própria diretora. Fabiana, eu só vou dar mais 30 segundos para encerrar, senão a gente vai abrir outros precedentes e depois você pode voltar, tá bom? Eu agradeço a todos. Obrigado. 10 minutos para a resposta da secretária Luciana e também 10 minutos para a diretora Maísa. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu gostaria que constasse meu voto a aprovação da ata da sessão anterior. Constar o voto, vereador Jorge Parada, na ata da sessão anterior. Com a palavra, secretária Luciana. Realmente, a transparência ela traz a cobrança para todos, né? E eu aqui, em momento algum, vou expor ou falar contra qualquer um dos gestores. Eu vou falar enquanto secretaria e quanto às nossas ações. Se um diretor tem uma atitude diferente em relação ao outro, isso é pessoal. O que foi solicitado e o que foi dito foi com relação a como proceder. Existe, sim, informações que elas não queiram dar, que muitas vezes, eu não sei quanto vocês estão sabendo, muitos diretores estão passando pelo processo de seleção e estão sendo trocados na rede municipal. A história diz que, durante muito tempo, os gestores não tinham toda a autonomia para se colocar e para falar com relação ao que faziam. Hoje, eles têm. Muitas vezes, eles até nem sabem como, se sentem pressionados, como a Maísa falou. Em momento algum, foi dito para não recebê-los e que precisaria ter a nossa autorização. Isso, em momento algum, foi dito por nós. A única coisa que colocamos é, como está aqui,
Quando forem assuntos pontuais, como o senhor citou, algumas coisas de obra, a gente pode responder muito melhor do que as diretoras. O senhor tem uma visão de alguns gestores e de alguns professores, não farei aqui julgamento entre um e outro da rede municipal, pois respeito todos os professores da rede e os gestores. Mas entendo que para o bom andamento, enquanto é agendado, isso facilita. Não tivemos, em momento algum, censura por parte da Secretaria Municipal de Educação. O que houve foi uma orientação de como proceder e não de omitir nada. Em momento algum foi dito, não fale sobre isso ou não fale sobre aquilo. Tanto é que nós respondemos a tudo que nos é perguntado. Então, eu não vejo esse problema. Não existe bloqueio da entrada de nenhum de vocês em momento algum. Eu não sei qual o motivo que a senhora, diretora que o senhor citou, não pôde atendê-lo, mas com certeza não é porque ela tem uma orientação de não recebê-lo, em momento algum. Então, qualquer pergunta que o senhor quiser fazer pode ser feito. Se o senhor quiser saber com relação se o muro está caindo, se a carteira é nova, o que acontece com a frequência dos professores, qualquer tema que o senhor queira abordar, o senhor pode. A única coisa que nós estamos orientando é que alguns temas, eles podem não ter a profundidade necessária para responder ao senhor. Então, o e-mail não foi para bloquear nada, e sim para informar, até porque novos gestores estão chegando para a Secretaria da Educação por um processo de seleção e que muitos ainda não têm experiência e ficam sem saber como lidar. É diferente de pessoas que já têm muito tempo. E é muito triste, porque às vezes eu sinto que por não ter tido liberdade durante tantos anos, quando as pessoas têm para poder passar informação por conta própria, elas podem ter receio. Mas a Secretaria de Educação hoje não tem mais problema de dar resposta a qualquer um de vocês, porque tem autonomia para fazer isso no Poder Executivo. Agora, com 10 minutos, a diretora Maísa. Alô? Eu queria dizer sobre, quando ele fala que os diretores gostam e se sentiram bem, só uma pontuação que acho que eles não ficaram tão à vontade assim, por terem solicitado, vieram até mim. Eu acho que se fosse com um recebimento com prazer, eu tenho a impressão que eles não teriam se sentido constrangidos. Isso é só para ilustrar o fato do e-mail e da orientação. Agora, como gestora que eu fui, eu entendo perfeitamente que o nosso conhecimento das solicitações que a gente faz à secretaria é muito pequeno. O diretor na escola, pessoal, olha, é difícil. É difícil porque o dia a dia dele é um envolvimento muito grande com os alunos e pais e professores, e realmente ele precisa dividir isso com a Secretaria da Educação. Então, o nosso trabalho é um trabalho de parceria. Aquilo que ele não consegue e não pode resolver sozinho, ele passa para a secretaria e ele deixa por conta. E é a secretaria que tem que responder. Então, um diretor não sabe responder. Não sabe responder se o muro vai ser construído daqui a 1 mês ou daqui a 6 meses. Não sabe responder se o telhado já está em licitação. Isso tem um setor que toma conta disso. Então, realmente, ele não vai poder atender a todas as solicitações que fizerem naquele momento. É só. Próximo vereador inscrito para fazer pergunta é o vereador Lincoln Fernandes. Vereador, você tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Secretária, bem-vinda. Boa tarde. Diretora, bem-vinda.
eu gostaria de dividir as perguntas aqui rapidamente e depois eu vou ouvir as respostas, por gentileza. Sobre esse e-mail em si, eu queria me dirigir de forma institucional até, e em nome de todos os vereadores. Até porque a senhora escreve no e-mail que alguns vereadores estão visitando as escolas com intenções de campanha política. Primeiro, eu gostaria que a senhora nominasse quais são esses vereadores, porque aqui nós temos 27 e nós não estamos em ano eleitoral. Não sei onde que alguém aqui está fazendo campanha. Segunda pergunta que eu gostaria de falar para a senhora, que eu gostaria de fazer à senhora, que afirmou ser tão zelosa no seu trabalho, e eu não duvido disso, é que a senhora formulou esse e-mail exatamente em cima do que ouviu dizer. Isso é perigoso, né? E esse e-mail fere o artigo 31 da Constituição. Eu nem vou ficar discutindo se tem que avisar ou não na hora de fiscalizar. O vereador não vai avisar nada na hora de fiscalizar. Assim como um fiscal da prefeitura não avisa ninguém na hora de fiscalizar. É prerrogativa do Poder Legislativo. A fiscalização ela é necessária tanto do Poder Legislativo, do Ministério Público, tanto tem uma escola interditada lá no Ribeirão Verde, né? Por causa de telhado, de fiação elétrica e etc. Então é até para o bem dos próprios funcionários e dos alunos. As senhoras estão dizendo que não é exatamente isso, que não há bloqueio, né, secretário, ao trabalho dos vereadores. Gostaria de sugerir, então, por que as senhoras não formulem outro e-mail e distribuam para as diretoras e dizem que não é isso? Acho que essa questão já se resolveria de uma forma bem prática, né? E a gente não ficaria nessa discussão aqui. Então, estou dando como sugestão, fica a critério das senhoras, porque, pelo menos no meu entendimento como vereador, eu acho que não tem que avisar ninguém sobre fiscalização. Fiscalização é fiscalização, né? E cabe ao Poder Legislativo essa incumbência. Pois não, vereador Lincoln. Aproveitando já as declarações do vereador Lincoln, sugeri a esta casa que possa fazer uma moção à diretora e à secretária e que elas possam refazer o e-mail e reenviar a todos os diretores. Conta com o meu apoio, vereador Já Lincoln. que não é nada disso... Apoiado, Isaac. Perfeitamente cabível. Já que não é nada disso que está no e-mail, né? Porque aqui a senhora generaliza, a senhora ataca vereadores que podem ter nada a ver com a história. E campanha política? Peraí, esse posicionamento também não é político? Né? Então, eu acho que ficou uma coisa muito vaga aqui e muito constrangedora. Então, acho que um outro e-mail, colocando no papel tudo que as senhoras estão dizendo, talvez resolveria essa situação, né? As senhoras colocando no papel exatamente o que querem dizer, né? Porque as senhoras estão contrapondo o que está escrito aqui, né? Estão se desmentindo. Outra situação, e agora essa pergunta eu gostaria de fazer para a diretora, essas anteriores. Agora para a senhora, secretária, nós temos algumas situações que o tempo urge, estou dizendo porque o ano está acabando e a gente tem sido procurado por muitos pais e a gente gostaria de saber quais são as soluções que a Prefeitura vai apresentar no que diz respeito ao período integral das crianças. A gente toma como exemplo a escola Deolinda Gasparini na Vila Virgínia, onde tem pais que não sabem onde vão colocar os filhos o ano que vem, porque vão estudar em outra unidade, até a distância não é problema, mas vão perder o período integral. A Prefeitura propõe uma alternativa que é zerar a fila através de parcerias com instituições privadas. O Conselho Municipal de Educação já se manifestou contrário a essa situação, preocupado com a qualidade pedagógica do ensino. Gostaria de ouvir o posicionamento da senhora e se em vez de fazer parceria não é melhor construir mais creches. Quantas creches a Prefeitura pretende construir, porque até agora não construiu nenhuma, até o final dessa legislatura em 2020. E se a senhora me permite, eu vou até fazer na íntegra uma outra situação aqui, secretária, que eu estou fazendo em nome de alguns professores que também procuraram a Câmara Municipal, que é o seguinte, no dia 19 de novembro, esses professores foram surpreendidos com um edital de chamamento público, que tinha por finalidade a celebração de parceria com uma OCIP, uma organização da sociedade civil, para atendimento de 1.000 alunos da educação básica. Esse chamamento visa a contratação de professores de apoio, com repasse de R$ 500 para cada criança matriculada em creche em período integral, R$ 259 por aluno na pré-escola. Segundo os professores, a pergunta, estou sendo porta-voz aqui dos professores, considerando que ainda não há definição do professor de apoio no 6, mesmo já tendo sido publicada a resolução do processo de atribuição de aulas para o exercício de 19, que as crianças matriculadas já mantêm um vínculo afetivo com os atuais professores, isso é importante,
que a maioria dos professores atuais possui capacitação específica no trato com crianças da faixa etária de 0 a 3 anos. E principalmente considerando que as resoluções que foram anteriormente publicadas pela Secretaria da Educação sempre trataram a modalidade de aulas eventuais aos professores hoje concursados. Então, 2 perguntas para resumir. Qual a vantagem de se contratar o MOCIP para justamente fazer aquilo que os professores já executam, ou seja, o apoio? Não seria melhor deixar esses professores que já possuem o lado afetivo com as crianças executarem esse apoio, mesmo porque é o que prevêem as resoluções anteriores da própria Secretaria? Muito obrigado. Passamos então para a resposta. Primeiro pode começar com a Maísa, né, já que a pergunta foi direcionada primeiro para a diretora e depois para a secretária. 10 minutos. Respondendo à pergunta sobre campanha política, realmente eu transmiti no e-mail que eu ouvi, foi real. O que os gestores disseram foi isso. O vereador, alguém disse, os vereadores, sim. Eu não perguntei nomes, eu estava há poucos dias como diretora do departamento e não perguntei nome, nós estávamos começando uma reunião. Então, não sei, não teve nomes, não. Alguns vereadores, a palavra era essa mesmo que eu recebi, era isso que eu ouvia. E o fato da campanha política veio deles. Eles querem conversar com o professor, com o funcionário, nós podemos deixar? Eles estão em aula? Isso é para fazer campanha política? Exatamente, ele tem razão e eu transmiti a eles o que eu ouvi deles mesmo, exatamente com as palavras deles. O fato é que quando a gente está com uma equipe, a gente entende que existe ali uma parceria, existe ali um companheirismo em que as pessoas vão entender, né? Eu transmiti aquilo que eu ouvi deles. Não foi eu não inventei, eu não supus, eu não fiz achismo, não. Eu só transmiti o que eu ouvi dos gestores. Eu acho que para mim foi essa questão, né? Obrigada. Vai refazer o e-mail? Vou pedir para ela. Para responder agora a diretora da Educação. Bom, vou falar primeiro das vagas. Antes de eu falar de vagas, um bom gestor, para que ele possa trabalhar, Lincoln, acho que você sabe muito bem disso, ele tem que ter credibilidade com o seu corpo docente. Então, em momento algum, eu diria o nome de alguém da secretaria ou diria o nome de qualquer gestor ou professor que tivesse falado o nome de alguém, por respeito e por credibilidade entre gestores. Então, o que nos cabe enquanto... Onde estão o respeito e a credibilidade com a Câmara em fazer essa acusação generalizada? Posso falar? Obrigada. Posso, mas a minha função aqui é perguntar. Obrigada. A senhora tem todo o tempo que puder. Obrigada. Quando as coisas acontecem e são trazidas, cabe a nós, gestores, orientar o que pode e o que não pode. Se existem pessoas tendo essas atitudes, eu acredito que elas sabem quem são. Não cabe a nós. E eu acredito nos diretores da Rede Municipal de Educação. Se eles trouxeram isso à diretora do departamento, é porque se sentiram incomodadas. Então, eu respeito sim e existe credibilidade entre a secretaria e seus gestores. O nome não é a questão, é o ato e o fato. Quanto às vagas que você perguntou, não é só a ampliação do trabalho com o terceiro setor. Estamos construindo, sim, creches. O Wilson Tony está em andamento, o Paulo Gomes Romeu está em andamento e mais 7 creches para o ano que vem. Temos escolas que serão ampliadas a partir de agora. E essa parceria com o terceiro setor, ela é permitida por lei. Não é algo que não seja permitido. Então, existe algo que é imediato, que eu preciso fazer para ontem, que é a questão das vagas. O que é mais rápido neste momento é essa parceria. Por quê? Porque também não adianta, nós recebemos as liminares e estamos tentando adequar todas as crianças. Só que também eu tenho um espaço
aonde eu posso pôr um número determinado de crianças. Então, o poder público não está só trabalhando com o terceiro setor. Nós estamos trabalhando em parceria, nós temos obras em andamento e temos também ampliações de unidades. Então, existem as 3 frentes acontecendo, sim, na rede pública. Não tem só o encaminhamento. A questão do professor de apoio, ele existe na rede e nós até trouxemos a discussão do perfil do profissional de apoio, que ele não só atende a criança do B1 e B2, como também a criança de educação especial, que precisa desse apoio. E o professor de apoio, ele também é um professor efetivo, ele não é só contratado. Tá? Então, assim, eu acho que aí na formulação houve misturas de questões. O professor de apoio é uma coisa, o chamamento que houve foi para professores emergenciais é outra coisa. Tá? Então, assim, só para deixar claro que o professor de apoio, ele é uma necessidade da rede. Para o ano que vem, já serão mais de 500, porque nós temos que atender tanto a creche, quanto as crianças de educação especial. Então, esse ano, só para você ter ideia, o número de professores de apoio que a rede teve foram mais de 800. Então, é uma necessidade, sim, é importante, tem essa questão que você coloca do vínculo, tem o conhecimento que esses professores de apoio têm para fazer um bom atendimento a essas crianças. Então, aí, assim, só para tranquilizar que haverá, sim, o professor de apoio. Queremos que entre essa atribuição antes das férias para os professores, porque até então estava sendo feito posteriormente, no início do ano letivo. Então, se isso era uma preocupação que foi trazida até você, haverá sim o professor de apoio e não é uma atribuição dada a professores que não são da rede. Esse ano, vários professores que são efetivos fazem esse tipo de trabalho na rede municipal. Ontem eu estava até em algumas unidades, no período da manhã, professores de creche estavam perguntando sobre isso. Eu dei a resposta para elas que eu estou dando ao senhor, que haverá sim o apoio para a creche, para a educação infantil, que foi tirado um perfil, tá? É que a nossa demanda é muito grande, então muitas vezes o que acontece, Lincoln, eu vou agora te explicar enquanto educação. Nós temos hoje, como eu falei para você, 800 professores fazendo trabalho de apoio. E você sabe tão bem, não só como vereador, mas como um membro da mídia, a falta de professores que nós temos na rede municipal. Uma das ideias, quando você abre o chamamento de novos profissionais, é para que nós possamos pegar esses professores efetivos que estão no trabalho de apoio, que eles possam voltar à sua atribuição de concurso, que é a docência. Então, não é tirar nada de ninguém, que fique bem claro isso. Quando se pensa nessa possibilidade, é que a gente possa trazer esses professores também para o trabalho de docência. É só isso, não tem tirar nada e trazer prejuízo a qualquer um dos professores. O que eu posso me comprometer junto a essa casa, primeiro, mantenho a palavra que o que foi feito pela Secretaria da Educação, em momento algum, foi cercear. O que eu posso dizer a vocês, que nas reuniões com os diretores, reforçaremos tudo que está sendo dito aqui para vocês, como bem disse anteriormente, está sendo gravado, então não existe nada que vai ser mudado. Então, temos reuniões com os gestores, temos hoje reuniões com os conselhos de escola, temos reuniões com o Grêmio, então existe transparência para todos os segmentos da educação, então tudo que está sendo dito será replicado naturalmente em nossas reuniões. Então, isso já está sendo veiculado para todas as pessoas da cidade. Então, já sabem qual é a posição da Secretaria. Próximo vereador inscrito é o vereador Dadinho, 5 minutos para perguntas, vereador. Boa tarde, presidente em exercício Orlando Pessotti, a todos os vereadores e vereadora, Glaucia Berenice, imprensa, público que nos assiste e a você através da TV Câmara. Parabenizar a secretária de Educação, Luciana, e a diretora Maísa por
estar aqui presente e responder a todas as perguntas que serão cabíveis a elas. Secretária, quero parabenizar. Estou subindo aqui não para criticar, tá? Eu gostaria, sim, de colocar um posicionamento em relação à Casa Legislativa e ao poder que essa Casa tem e que foi concebido através da Constituição Federal, através do artigo 31. Parabenizar Vossa Excelência, que sempre me atendeu muito bem, sempre fui bem atendido e vem realizando-se um trabalho maravilhoso, de acordo com as condições que a cidade permite, a prefeitura permite. A gente sabe todo o problema que tem que a educação não está 100%, tem problemas de licitações, burocracias, enfim. Só estou subindo aqui para realmente blindar essa Casa de Leis, tá? E vereadores e vereadora, a minha preocupação é que vários órgãos, várias entidades, eu estou aqui há 16 meses. E dentro desses 16 meses, eu vi vários momentos em que essa casa foi atacada, em que essa casa foi reprimida, e as pessoas não sabem que aqui é um poder legislativo. A gente tem uma soberania, isso é da Constituição Federal. Então eu só estou subindo aqui, vou fazer a minha pergunta para a secretária e para a diretora, para que tome um posicionamento em relação ao fato que aconteceu, tá? Eu só vou ler aqui para que nunca ninguém esqueça o artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, vereadores, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma de lei. Vereadores e vereadoras, eu vou brigar, eu tenho mais aí para frente, se Deus quiser, 2 anos de mandato, eu vou brigar para que a gente mantenha essa soberania e as pessoas respeitem essa casa aqui da maneira que tem que ser respeitado. Isso qualquer órgão e qualquer entidade, Ministério Público, GAECO, prefeito, população, a gente tem que ter um mínimo de respeito. E as pessoas têm que saber o que a gente faz, que é fiscalizar, por isso não podemos perder essa autonomia. A minha pergunta, secretária e diretora Maísa, secretária Luciana e diretora Maísa, antes parabenizar a Fabiana Guimarães pela propositura, viu? Obrigado. Muito importante, porque gerou uma polêmica dentro da rede municipal. A secretária sabe que eu tenho um projeto que Vossa Excelência aprovou, que é levar atividades esportivas em 20 escolas, estamos aí com 10 escolas, e eu ajudo a coordenar esse projeto. E a gente precisa estar dentro da escola, precisa estar com as crianças. A minha pergunta é o seguinte, a secretária e a diretora, será feito um novo e-mail corrigindo ou retratando a essa redação, porque dependendo da forma da interpretação da redação, o efeito é desastroso, né? Como está sendo para nós. A gente está entrando na escola, a diretora olha para a gente e fala assim, ó, nem pergunta que eu não vou nem responder. Ficou mal para a gente. Será feito um direito de resposta em relação aos vereadores e à Casa Legislativa e à vereadora Glaucia Berenice num próximo e-mail? Essa é a minha pergunta, secretário. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereador Dadinho. Para a resposta, secretária Luciana, 10 minutos. Dadinho, obrigado pelas palavras. Por respeito a todos os vereadores que sempre acolheram a Secretaria da Educação e que sempre, hoje, por exemplo, estão nos dando o direito de falar, nada nos impede de fazer uma nova informação aos diretores, ficando claro. Agora, também pediria, enquanto gestora, que as palavras que fossem voltadas a um secretário, seja ele qual for, também partissem do respeito. Porque, em momento algum, essa secretaria foi em qualquer instância e falou contra qualquer um de vocês. Nós não fomos a redes sociais,
nós não fomos a mídia em respeito à pessoa de vocês. Então, eu também pediria que, em relação ao poder de um secretário, nós também tivéssemos esse respeito de palavras que às vezes são usadas contra as nossas pessoas, né? No caso minha, da Maísa, de qualquer um que está à frente de uma secretaria ou de algum segmento, que também tivesse cuidado, porque independente de estarmos como gestoras, somos cidadãs, temos família, e muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo e pegam um recorte do fato. Então, do mesmo jeito que eu entendo o pedido do Dadinho, né, quando ele fala, existe a possibilidade de ser feito um novo e-mail conversando com os diretores, não existe problema nenhum. Até porque eu comecei falando da harmonia entre os 3 poderes. E a harmonia vai começar pelo diálogo. Esse diálogo que a gente está tendo. E eu pediria que a volta fosse verdadeira, que quando alguém se referisse à nossa secretaria, e aqui eu vou falar pela educação, tivesse essa mesma atitude que vocês tiveram agora. Nos chame, converse com a gente, antes de haver qualquer fala que, ao chegar lá na ponta, as pessoas muitas vezes não sabem o que está acontecendo. Então, não é bom, não é para um gestor, é para a pessoa. Então, eu gostaria, entendeu? Eu pediria isso também, do mesmo jeito que nós entendemos e estaremos fazendo um comunicado de uma forma mais clara, né? Para as pessoas entenderem o que estava escrito, que talvez não tenha chegado com a mesma intensidade a todas as pessoas, faremos o e-mail. Só peço que, quando houver qualquer dúvida com a secretaria, que a gente seja primeiro procurado. Não importa se é vindo nesta casa, que nós honramos, ou se é, como vocês sempre fazem, por um processo de Câmara, que vocês usam tão bem para nos ajudar. Então, o mesmo pedido que vocês me fazem é o que eu faço a vocês, que o respeito seja mútuo entre o Executivo e o Legislativo. Presidente em exercício, Orlando Pessotti. Pois não. Não queria ser indelicado com o vereador Dadinho, já que ele estava no uso da tribuna. Vereador Dadinho. Pela ordem. Obrigado, vereador Isaac. Vereador Fabiano Guimarães, muito obrigado pela resposta, secretária. Mas assim, vereador, precisamos entrar com alguma propositura, algum pedido para que essa resposta seja efetivamente dada com uma interpretação bem colocada perante ao que foi colocado em relação aos vereadores e à secretaria, à rede municipal. Precisa ser feito isso, vereador? Gostaria só de estar ciente que vai ser feito. É só isso daí. Muito obrigado, secretário. Presidente Orlando. Passa a palavra para o vereador Isaac Antunes. Obrigado, presidente exercício, vereador Orlando Pessotti. Eu gostaria de deixar claro e que a secretária deixasse claro. Então, ela vai reformular o e-mail, disparar nos meios, para todos os e-mails que foi disparado esse absurdo, essa aberração aqui, desrespeitando totalmente a lei orgânica do município, inclusive o artigo 10 desta. Mas, então, nós temos o compromisso da secretária que ela vai disparar para todos as diretoras, anexando partes da lei orgânica para deixar bem claro o exercício do vereador e para que nós possamos fazer, como a senhora bem falou, caminhar em harmonia até o fim deste mandato. Vereador, eu já falei e repito, a transparência é o nosso lema. Haverá esse documento feito, sim, para todos os gestores das escolas, até porque eles sabem que vocês podem entrar. Eu só peço também que vocês firmem esse compromisso. E que, por favor, eu não vou falar por ética, por respeito, e eu sei o quanto que vocês têm de interesse para o bem maior do município na fiscalização de vocês. Então, por favor, isso que nós trouxemos, que vocês entendem, e a gente pode transformar num texto melhor, sim, não tem problema nenhum, mas que a gente também não escute mais o que nós temos escutado por parte dos gestores. É o mesmo compromisso que eu firmo com vocês, eu também gostaria de ter da parte de vocês, porque a gente também fica numa situação muito complicada quando nós somos chamados, enquanto gestores, a poder orientá-los da melhor maneira possível. E como vocês bem disseram,
sincero, vocês não estão em época de campanha. Então, para nós, é uma coisa realmente que nos chamou muita atenção e nós sabemos que a grande maioria, que eu quero crer, já está nessa casa há um bom tempo e sabe do papel de vocês e da importância, né, junto à Secretaria da Educação. Então, de nossa parte, não tem problema algum. Secretário, presidente, só peço para complementar, eu não quero ser indelicado, secretário, e nem prolongar para que a gente não fique aqui debatendo infinitamente e não chegue a um consenso. Eu não posso firmar compromisso com a senhora e acho que esse plenário também não pode, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu e a senhora não... tem algum comprovante de que algum vereador foi lá e fez campanha política? Existe alguma prova? Se existe, aí sim, esse vereador pode até sofrer as sanções regimental dessa casa. Mas se a senhora não for claro, eu não posso firmar compromisso com a senhora. Agora, eu entendi que a senhora firmou compromisso, porque eu estou sendo claro. Nós temos um e-mail que foi uma aberração, uma afronta à lei orgânica do município. E a senhora vai redimir, reformular o e-mail e distribuir um novo e-mail. Agora, por parte desse plenário, vereador Paulo Modes, como é que nós podemos honrar um compromisso que nós não sabemos o que aconteceu? Se a senhora quiser... Questão de ordem, vereador, posso... explicar, por favor, vereador Marinho, fica à vontade. É a mesma coisa o diretor de escola, se ele, por um acaso, alguns vereadores que foi, ele tratou mal, não atendeu bem, cabe também a esta casa convocá-lo ou fazer uma moção de repúdio contra qualquer diretor nessa situação. Mas agora eu quero eu ouvi bastante todos aqui que falaram, e tanto a Maísa quanto a secretária. É papel do vereador, sem dúvida nenhuma, o poder de fiscalização, em qualquer momento, dentro das 24 horas, se for possível, de cada um. Lógico que um agendamento seria melhor, mas, como o vereador Lincoln disse, nós estamos à disposição a qualquer momento, e posso sim, como vereador, ir em qualquer departamento da municipalidade, bater na porta e entrar. Se o diretor não está, o assistente atende ou qualquer pessoa atende. Qualquer um, desde o servente até o diretor, tem a obrigação de atendê-lo. É a mesma coisa de eu pegar e dizer para as senhoras, amanhã o prefeito municipal atual levanta de manhã, não chama o secretário da educação e ninguém, só o motorista dele. Me leva em tal escola. A diretora vai proibi-lo de entrar? Nem o vereador. Não pode ser proibido de maneira nenhuma de entrar em qualquer estabelecimento da municipalidade. Então o vereador tem toda a autonomia, em qualquer momento, de dia, de madrugada, de entrar em qualquer repartição. Pela ordem, presidente, só para finalizar, que foi essa sequência foi da minha tribuna aí. Secretária, não ficou bem claro. Vereador Fabiano, eu gostaria que o senhor colocasse aí, como Vossa Excelência é autor dessa propositura aí, um prazo, porque não podemos deixar um mês, 2 meses. Tem que ser agora. Concordo, Dadinho, vereador. Essa resposta. E faço das suas palavras as minhas e reforçando, secretária da Educação, qual o prazo para a resposta desse e-mail, e volto a reforçar, se qualquer questionamento deve ser dirigido à Secretaria Municipal de Educação, o que o vereador, na ideia de quem escreveu esse e-mail, poderia perguntar para a diretora? Se qualquer questionamento deve ser dirigido à Secretaria Municipal de Educação, o que ele ficaria calado na frente da diretora de escola? O que eu poderia perguntar para a diretora? Se qualquer questionamento deve ser dirigido, o que passou pela cabeça de quem redigiu esse e-mail, diretora? Que tipo de pergunta eu, como vereador, poderia fazer a uma diretora de escola? Eu queria só entender. Vereador Fabiano, até para a gente respeitando os outros vereadores, foram levantadas algumas questões de ordem. A questão de ordem ela é permitida. O que não é permitido é que se faça um novo questionamento. Até porque nós temos vereadores que estão inscritos. Eu peço essa gentileza, presidente, só para essa resposta. Eu estou curioso, A gente precisa respeitar, até porque nós temos a questão do tempo, vereador Fabiano. Então, eu peço para algum outro vereador fazer essa pergunta, eu até queria te pedir essa gentileza, até porque, e claro, como o vereador Orlando está dizendo, pode ser que chegue, como o senhor tem o direito no final, de fazer a pergunta novamente. Até porque senão a gente vai se exceder em algumas questões e o nosso tempo pode, de repente, não ser suficiente e atrapalhar alguns questionamentos de alguns vereadores que estão aqui para ser feitos nesta tarde. Próximo, está contemplado, vereador Dadinho? Não. Faltou a resposta do prazo. Resposta do prazo. Não adianta eu falar que vai fazer... Com a resposta do prazo, a secretária Luciana. A gente precisa de um prazo.
Não, a gente já Luciana. pode fazer isso hoje mesmo, voltando para a secretaria, não tem problema nenhum. Contemplado. O próximo vereador a fazer o questionamento é o vereador Boni. Inscritos após o vereador Boni, vereador Orlando Pessotti, vereador Otoniel Lima, vereador Dr. Luciano Mega, vereador Dr. Jorge Parada e vereador Eliseu Rocha. E nós temos até às 18 horas para poder fazer os nossos questionamentos à secretaria diretora. Com a palavra, vereador Boni. Inscrito, vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente. No quadro, cumprimento os demais membros. Nossa eterna Flor do Jardim, que hoje é aniversariante. Agradeço imensamente a presença da senhora secretária aqui com a gente, atendendo esse pedido, a professora Luciana, também a diretora do Departamento de Educação, Maísa, muito obrigado pela gentileza de estar aqui respondendo nossas perguntas. As minhas perguntas são bem simples e fogem um pouco do escopo do que está sendo. Se for possível responder, senão não tem problema. Isso aqui envolve um problema que são os maiores que eu tenho dentro do meu gabinete, ligado à educação, e eu acho que, já que é uma interação da educação com o legislativo, eu acho que nós, dos legisladores, podemos nos auxiliá-las, que precisam ter algumas coisas a ser mudadas e vocês vão precisar daqui. Então, acho que é uma boa oportunidade de haver esse casamento. Primeira pergunta é: quantos professores nós temos na rede municipal? Segundo, quantos professores estão afastados? Qual o motivo desses afastamentos? E quem fiscaliza o motivo desses afastamentos? Eu tenho sido imensamente questionado. Eu acho que, já que essa casa ela anda concomitante junto com a educação, acho que nós podemos ajudá-los a achar uma solução para isso. Eu gostaria que, se possível, fugindo do escopo objetivo, mas que pudesse ser respondida. Muito obrigado. Vereador, o número de professores hoje da rede municipal, estamos em torno de 3.100 profissionais. Realmente, o senhor toca num dos pontos que, durante o ano de 2018, foi complicado para nós termos uma boa gestão. Não é falta de professores, é a falta no trabalho, né? Que é diferente de eu falar estou em defasagem. Temos que contratar mais, abrir concurso. O número, nós estamos acompanhando desde o início do ano, quando a questão da LTS, né, ela caiu, começou um aumento, tá, com relação à falta. Agora, o que nós entendemos? Nós já buscamos estudar o que é que está acontecendo com o número excessivo de faltas. Aí nós temos, sim, pessoas que estão afastadas por motivo de saúde, temos pessoas que estão afastadas pelos direitos que o funcionalismo dá, por exemplo, uma licença-prêmio, a abonada, quer dizer, existem faltas menores e tem as faltas que são maiores. Esse ano, o que fugiu realmente no aumento foi com relação à LTS. Foi o maior aumento que nós tivemos, foi com relação à LTS. E aí, assim, o que nós podemos fazer? Claro, é um direito, se eu estou doente e eu tenho um documento que diz que eu estou afastado, o que nós pedimos, e isso eu posso falar que eu já levei várias vezes e estamos tendo o respaldo com relação a outras secretarias e ao governo com relação à perícia médica, né? Porque a gente também precisa desse olhar. Agora, o número de pessoas afastadas, até vou colocar em torno de 800 pessoas estão afastadas. 800 pessoas afastadas. É um número alto. Então, assim, eu gostaria que vocês, muitos aqui eu sei que são gestores e nos seus segmentos, é complicado você administrar o direito que as pessoas têm e como nós vamos fazer. O que a Secretaria vem fazendo? Para o ano de 2019, nós estamos vendo como que nós podemos fazer com professores substitutos que possam vir a suprir
essa defasagem quando temos essas pessoas ausentes em função de problemas de saúde, né? Porque muitas vezes o nosso corpo docente não é mais suficiente pelo número de faltas que nós temos. Então, aquele professor que pode dobrar, ele é chamado, a gente busca outros professores que têm dentro da sua jornada a condição de estar ajudando os gestores. Então, o que nós estamos tentando organizar para 2019 é a contratação dos professores substitutos, e aí, com certeza, vai passar por essa casa, né, para que a gente abra uma nova frente de contratação, para que a gente tenha, porque é uma coisa rápida, não dá para esperar, né? Então, quando um diretor fala, estou com ausência de 10 professores num dia, é muito complicado. Coloque-se em lugar de qualquer gestor quando ele está com a ausência de 10 professores. Ele não consegue, num tempo curto, repor esses profissionais, e nem a secretaria. Por quê? Porque nós temos que fazer o chamamento desses profissionais que estão numa lista de espera para que eles venham compor o quadro da educação. Então, realmente, esse ano, Boni, foi um dos grandes problemas, a questão de nós termos um número de funcionários afastados na Secretaria da Educação. E sim, contamos com, se vocês puderem realmente nos trazerem ideias de como, né, nós estamos pensando na secretaria a questão do professor substituto, como também o caso do professor de apoio, como o próprio Igor levantou anteriormente. Então, não é algo que está fora das nossas discussões, muito pelo contrário. Nós entendemos, porém, que a gente precisa discutir não é só a reposição do profissional, mas como solucionar o problema. Né? Porque eu posso discutir com vocês, chamar novos profissionais. Agora, como nós vamos rever essa questão, isso já é uma coisa muito maior e que não é, eu acho que uma coisa que a gente poderia colocar, Boni, é que é uma realidade que está sendo enfrentada pelo poder público, não só de Ribeirão Preto, né? Então, é algo muito maior que a gente teria que ver uma maneira conjunta de resguardar os direitos das pessoas, né, mas também manter o direito da escola, das crianças, dos gestores, da gente conseguir cumprir os 200 dias letivos. Vereador Orlando Pessotti. Boa tarde, presidente Igor, boa tarde a todos, boa tarde, secretária, diretora. Apenas para a gente finalizar essa situação, que eu tenho uma outra pergunta, assim como o vereador Boni fez um pouco fora do proposto hoje. Secretária, eu não consigo imaginar o vereador fazendo uma fiscalização e ele agendando para fazer esta fiscalização. Então, é isso que neste ponto deve estar bem esclarecido, porque é a mesma coisa da vigilância sanitária ligar num comércio e falar, olha, a vigilância sanitária vai aí na sexta-feira, vocês podem receber a vigilância sanitária? Não é? Que aí fica muito evidente o nosso papel aqui, aí se torna literalmente um papel de bobo que a gente faz aqui, porque se nós estamos aqui, vereador Jorge Parada, para fiscalizar o executivo, nós com certeza vamos entrar em qualquer repartição justamente para fiscalizar, para olhar e para saber o que de fato está acontecendo. Nesse caso, levar uma pauta ou marcar uma pauta no dia da fiscalização é a mesma coisa que avisar o bandido que ele vai ser preso. Essa é a minha visão e eu acho que essa visão já está um tanto quanto encaminhada, se não está resolvida, mas está caminhando para ser resolvida. A minha pergunta, secretária e a diretora aqui, eu gostaria de abordar aqui 2 dispositivos legais que eu tenho recebido imensos relatos de descumprimento no meu gabinete. O primeiro, que está previsto no artigo 55, inciso 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: a criança ou adolescente tem o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Há diversas reclamações da utilização de um critério de matrícula das crianças em escolas que ficam até 2 quilômetros da casa dos estudantes. Embora existam muitas escolas mais próximas, não existe nenhuma lei que limita a matrícula, não é, de escolas em uma distância de até 2 quilômetros, mas o ECA
que, como dito, assegura a matrícula na escola mais próxima. O segundo dispositivo legal, que é a Lei 13.608/2015, diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade da matrícula de irmãos no mesmo estabelecimento escolar da rede municipal, quando este oferecer turmas no mesmo nível educacional e dá outras providências, e segue aqui. Por que tantas mães estão reclamando da falta de cumprimento destas leis e a Secretaria Municipal de Educação não está cumprindo os dois dispositivos legais que eu mencionei? São essas as minhas perguntas para a secretária. Boa tarde a todos. Bom, eu vou começar pela última. Com relação aos irmãos, o que muitas vezes causa quando entende irmão, muitas vezes a unidade que a família quer não comporta os dois irmãos. Não comporta por serem segmentos diferentes. Tá? Então, a faixa etária não é condizente que os dois estejam na mesma unidade. Então, a criança ainda não é do ensino fundamental e ele está no MEMEI. Então, eu não tenho como tê-los na mesma unidade. Já aconteceu conosco a questão das crianças, a grande maioria estar numa escola do Estado e pedirem para que todos os irmãos viessem para a rede pública. Nós não temos essa condição muitas vezes. Por quê? Por causa do número de crianças que procuram, de familiares que querem a rede municipal. Então, muitas vezes, o que nós orientamos é que, se a maioria dos irmãos estão numa outra unidade, se é só um que está com a gente às vezes fala, olha, não dá para trazer todos. E, principalmente, quando você tem, vereador, nos inícios, nos anos iniciais, que é a maior demanda que nós temos. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. A procura pela escola pública do município ela é grande, então, às vezes, nós não temos. O senhor sabe que o número de escolas de ensino fundamental que é compartilhado, quando a criança chega no ensino fundamental, nós compartilhamos com o Estado o encaminhamento. Bom para nós que, por mais que nós tenhamos problemas, as pessoas ainda estão optando e querendo a escola da rede municipal, mas muitas vezes a gente não tem como atender, não porque nós não estamos querendo, é porque o número de escolas que nós temos, ela é menor em comparação, por exemplo, com o Estado. E às vezes as pessoas querem vir para uma escola do Estado e nós não temos vaga. Eu vou dar um exemplo para o senhor. A região do Irajá, tá? Nós temos uma única EMEI e nós temos uma única EMF. Com o número, já realmente é uma escola que a maioria dos vereadores deve conhecer, que é o Raul, é uma escola excelente, que as pessoas buscam muito a vaga, e é a única da região, tanto ela quanto a Ana Gabarra. Então, o senhor imagina, a demanda que eu tenho ali, e não tem escolas do Estado mais na região, não tem outras escolas. Então, as escolas mais Questão próximas... de ordem, secretária. Vereadora Eliseu Rocha. Nós, inclusive, fizemos uma indicação para usar o espaço do campo que tem acima do posto de saúde. Fizemos essa indicação em reunião com a antecessora para construir uma nova escola. Foi a região que mais cresceu na cidade de Ribeirão Preto e até hoje, Santa Cruz de Irajá só tem uma escola e só tem uma creche. Então, a senhora, por favor, precisamos ver isso com muito cuidado, com muito carinho. Muito obrigado. Vereador, eu até endosso a sua fala, porque, em função dessa demanda que o senhor mesmo conhece, o senhor é do bairro, o que acontece? Ali, eu até, em conversa com o próprio gestor, eu falei de trazermos uma unidade 2, que a gente poderia deixar o ensino fundamental 1 na unidade que já existe, e traríamos a unidade 2 para a nova, e aí a gente conseguiria atender melhor o bairro. Então, assim, um exemplo de uma escola de rede pública que realmente tem uma superlotação. Então, realmente, às vezes, não é que a prefeitura não reconheça, a secretaria não saiba da legislação. Em muitos momentos, nós não temos mais vaga, né? E aí, quando você fala na questão, que eu vou juntar para dar a sua resposta, a questão dos 2 quilômetros, é porque nós temos escolas no bairro, num raio de 2 quilômetros, que nós conseguiríamos atender essas crianças. E são crianças tanto que poderiam estar na prefeitura quanto no Estado. Então, é na busca de não deixar essas crianças fora de escola. Então,
uma divisão, é feito junto com a supervisão de ensino, junto com a Secretaria do Estado, então não é uma prerrogativa só da Prefeitura. A gente tem essa parceria com o Estado para os encaminhamentos, para buscar que nenhuma criança fique fora da escola. Então, essa prerrogativa de toda criança estudar próxima à sua residência, nós sabemos muito bem. Por isso que muitas vezes temos que pedir para que as famílias também reconheçam que existem unidades do Estado próximas à sua casa e que tem um trabalho tão bom quanto o nosso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Lá próximo, ali é o Wilson Tony Helder, lá em cima, perto, quando eles estavam sem escola ali, o Virgílio Salata, onde Marisa foi diretora, os alunos migraram para o Virgílio Salata. Mesmo com a construção da unidade do Estado, nós não conseguimos, que aí respeitaria isso que o senhor acabou de falar, de estar próximo à sua residência, houve uma dificuldade das pessoas quererem voltar. Então, muitas vezes, não é só uma questão que nós não queremos atender ou que a gente desconheça a lei. Muitas vezes é porque nós não temos um número suficiente de vagas e de escola, e que para o ensino fundamental, principalmente o 2, também a gente pode falar, o Estado tem um número muito maior de unidades que a Prefeitura. Então, realmente, por isso até coloco aqui para vocês que estamos, sim, em contato com a dirigente regional para que a gente possa ir melhorando esse fluxo das crianças, não só para a Prefeitura, mas para o Estado. Vereador Otoniel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, quem nos assiste em casa, senhora secretária Maria Helena, diretora Heloísa, na qual cumprimento nessa tarde de hoje. Senhor presidente, eu vou procurar me ater ao motivo da convocação nessa tarde. Poderia fazer várias perguntas sobre escola, sobre creche, sobre outros argumentos, mas não é o tema do que nós estamos debatendo hoje, que precisamos chegar num acordo da reunião. Tudo gerou em torno de um e-mail. É de nosso conhecimento que alguns vereadores estão visitando as escolas com intenção de campanhas políticas, lembrando a todos que todo e qualquer questionamento relacionado a dados pessoais, solicitações, propostas, projetos, etc., das unidades escolares devam ser dirigidos à Secretaria Municipal de Educação para respostas. Eu acredito que esse e-mail, secretário, deve ter surgido atrás de uma reunião de diretores que chegou esse e-mail a Vossa Excelência. E em cima desse e-mail foi tomada uma decisão. Senhor presidente, senhores vereadores, o e-mail por si só, a prática do e-mail por si só, de repente não seja culpa não seja culpa da senhora o tal do e-mail, mas da maneira como chegou para a secretária, do diretor ou quem quer que seja, através de uma reunião, feriu-se o artigo, parágrafo único da lei orgânica do município, que é uma lei, que é a lei que você tem que respeitar, tanto a lei orgânica do município quanto o regimento interno da Câmara dos Vereadores. Eu sempre, no constante momento que estou na minha mesa, estou lendo a lei orgânica do município, o regimento interno, para saber como me comportar dentro do parlamento, tanto quanto a Constituição Federal no artigo 31. Aqui houve um desrespeito de uma lei, que tem que ser resolvido, mesmo que se faça um outro e-mail, tem que ser resolvido essa prática que houve com o diretor que levou essa prática. E mesmo, secretário, aqui é um poder constituído, o poder legislativo é um poder constituído e tem uma mesa diretora. Uma das minhas perguntas, antes de se fazer o e-mail, a senhora pensou primeiramente levar ao conhecimento do presidente da casa, da mesa diretora da casa? Porque nós temos aqui a mesa diretora da casa e temos um código de ética, na qual eu sou o presidente do código de ética. Porque se tivesse levado para o presidente da casa, que é a autoridade maior do poder legislativo, como é o prefeito municipal, como é o juiz responsável pelo poder judiciário, talvez nós não estaríamos aqui.
debatendo numa tarde como essa, com tantos os deveres para fazer na Câmara dos Vereadores, com tantas coisas para se fazer na Secretaria da Educação, gente. Nós estamos aqui debatendo um tema de 1 e-mail, porque se tivesse chegado para o presidente da casa, o presidente da casa certamente iria levar o conhecimento dos vereadores, da forma como foi conduzido o e-mail, da forma como foi conduzido uma fiscalização. Para mim, fazer uma fiscalização tem que ter denúncia, seja ela formal ou não. Porque se eu vou num órgão público fazer uma fiscalização sem nenhuma denúncia, eu posso incorrer num abuso de autoridade. Então, eu digo isso como código ético, que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, vereadores. Nós temos que tomar cuidado com certas situações, para que isso não vá parar em instâncias superiores. E o transtorno disso vai ser o desdobramento disso pode ser pior ainda. Então eu acho que nós temos que resolver. Agora, se o prefeito municipal, chefe do executivo, faz uma alteração na lei orgânica do município, no parágrafo único da lei orgânica do município, resguardando essa situação, resguarda a Secretaria da Educação e resguarda essa Casa de Leis. Porque o vereador, no seu papel de fiscalizador, de fiscalizar, de querer saber o que está acontecendo, pode-se incorrer num crime de responsabilidade, num crime de abuso de autoridade, gente. Estou falando isso, não sou vereador, mas pelas experiências, pela bagagem nossa política de 19 anos. Então, se tivesse trazido, secretário, isso aqui para o presidente, nós estaríamos evitados isso aqui. Tanto é que se eu for perguntar para a senhora o nome dos diretores que conduziram, porque aqui houve crime, o diretor vai ter que resolver isso aqui, creio ou não, tem que resolver, tem que fazer um e-mail, presidente, fazer um e-mail para corrigir isso aqui, porque feriu a lei orgânica do município, feriu uma lei. Nós temos que obedecer a lei orgânica do município e o regimento interno dessa Casa de Leis, para que os poderes voltem a ser, para que os poderes entre si venham a ser harmônicos. Porque assim como a Secretaria da Educação precisa da Câmara dos Vereadores, nós precisamos da Secretaria da Educação para nos ajudar em tantas as demandas que nós temos. Então, secretário, eu só pergunto só, algum momento a senhora pensou trazer isso para o presidente da casa? Para o presidente Igor? Porque hoje em exercício. Porque certamente a gente... Presidente, essa reunião. Muito obrigado. Com a palavra a secretária da Educação, Luciana. Vereador, não pensamos em trazer para a presidência da Câmara, uma vez que era algo interno da Secretaria, trazido por uma demanda de gestores. Então, não pensamos em trazer aqui para a Câmara. Agora, eu fico muito feliz com a fala do senhor, porque eu acho que até vem de encontro ao que talvez muitos dos gestores tenham ficado nessa angústia e tenham falado sobre isso na sua reunião de gestores. Quando o senhor diz da questão de haver uma denúncia, de ter alguma coisa que vocês estão pontuando, né? Então, eu acho que talvez esse pode ter sido o ponto que os gestores se sentiram incomodados, né? E em momento algum, já que o senhor citou de novo o e-mail, vou reiterar, em momento algum falamos que qualquer um dos senhores não poderia entrar ou na secretaria ou em qualquer unidade escolar, tá? Então, assim, entendo a preocupação de vocês, a forma como chegou, entendeu, que causou esse mal-estar, mas realmente não pensamos em trazer, e foi muito boa a sua sugestão, porque até para nos aproximar, talvez para tirar equívocos de situações na rede, a gente possa estreitar o nosso diálogo, para até que a gente saiba até onde as coisas são naturais, né? E até onde a gente tem que brecar um pouquinho antes para não ocorrer o que o senhor mesmo citou, que seria um erro por parte de qualquer um de nós, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Da nossa parte, não houve, como foi dito muitas vezes, a censura, houve a orientação. Por isso que vamos trazer essa mesma orientação de uma maneira clara, pontual, aonde não ocorra mais nenhum problema entre como vocês entenderam, como foi feito esse e-mail. O próximo vereador inscrito é o vereador Luciano Mega. 5 minutos, vereador.
Boa tarde, presidente em exercício, vereador Orlando Pessotti, demais vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara. Boa tarde e agradeço a presença da senhora secretária, professora Luciana Rodrigues, da senhora diretora, professora Maísa Helena. Eu agradeço a presença de todos aqui também, que se preocupam com a educação, quem veio assistir aqui no plenário, que a gente sabe que é fundamental para o nosso futuro a gente trabalhar com a questão da educação. Bom, como membro e presidente da Comissão de Transparência dessa casa, a gente tem feito um esforço muito grande para abrir as contas desta casa, para mostrar todo o trabalho dessa casa, mas a gente tem que também trabalhar no sentido de fiscalizar o Poder Executivo. Então, essa Comissão de Transparência, falo em nome dos membros, tenho certeza que trabalha para realmente fiscalizar o Executivo e facilitar o trabalho dos demais vereadores nessa fiscalização. Então, nós apoiamos toda e qualquer ação no sentido de esclarecer a população e fiscalizar realmente o Executivo. Parabenizo, então, o vereador Fabiano Guimarães pelo trabalho que vinha fazendo e por ter provocado essa sessão extraordinária hoje, que por mais desconforto que possa gerar em algum momento, mas que no final das contas é importante para que a gente esclareça os fatos e o papel real dessa Câmara e o trabalho da Secretaria da Educação também. Com relação às duas perguntas, uma que eu penso que nós já fizemos uma audiência pública e eu penso que se houvesse uma prestação de contas sistematizada da Secretaria da Educação aqui para essa Casa de Leis, como ocorre com a prestação de contas da Secretaria da Saúde, talvez houvesse menos questionamento dos vereadores ao longo do ano e talvez até uma menor necessidade das visitas nas escolas, se essa apresentação fosse aqui nessa casa, e mais do que isso, porque nem sempre os vereadores estão presentes, todos os vereadores estão presentes nas apresentações que a Secretaria da Saúde faz, mas uma apresentação também estruturada. Quando a Secretaria da Saúde vem a essa casa e faz essa apresentação, ela nos entrega um relatório pormenorizado de tudo o que acontece na Secretaria da Saúde. Muitas vezes, algum questionamento que eu pretendia fazer à Secretaria da Saúde, através desses documentos, isso já contemplou minhas dúvidas e nós não precisamos ir até lá. Eu acho que a Secretaria da Educação poderia pensar nesse esforço. Nós fizemos, então, uma audiência pública para tratar desse assunto, tivemos o apoio de professores, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do Fundeb, da própria Proferp, que estava aqui representado pelo seu presidente, e todos, e inclusive em conversa ao Ministério Público, que crê que isso seria uma medida salutar de transparência no município de Ribeirão Preto. Então, a primeira pergunta é essa. A segunda, eu faço a pergunta que o vereador Fabiano Guimarães ia fazer, e já sem tempo, com relação a esse próximo comunicado aos membros da secretaria, aos diretores, e que tipo de questionamentos eles poderão responder aos vereadores. Lembrando aqui que no e-mail dizia que todo e qualquer questionamento relacionados a dados de pessoal, solicitações, propostas, projetos, etc., não deveriam ser respondidos lá nas escolas, mas sim dirigidas à Secretaria Municipal de Educação para respostas. Então, já que talvez haja esse novo comunicado, o que poderia ser respondido, o que não poderia ser respondido em cada visita de vereador, como o vereador Orlando Pessotti falou, para fiscalizar, que na verdade não precisa de aviso prévio. Quando o vereador vai para constatar alguma irregularidade, nem sempre ele vai para isso, mas se ele for para isso, realmente não pode ter aviso prévio. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Bertinho. Eu gostaria de ver quantos vereadores votaram na convocação da secretária. Eu acredito que foi unânime a votação. Sim. Eu gostaria que fosse verificado no painel a presença dos vereadores aqui no depoimento da secretária. Muito bem, como presidente em exercício, eu peço a verificação de chamada de todos os vereadores.
Há quórum. Continuando, então, secretária, 10 minutos para a resposta. Eu vou dividir com a Maísa a resposta. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho informação de que os ausentes estão numa reunião com o promotor. Correto? Então, justifica a ausência dos vereadores ausentes aqui na sessão. Passo presidente, vereador Igor Oliveira. Como disse, esclarecendo a vereador Betinho Scandiuzzi, estamos reunidos com o promotor, Dr. Vanderlei Trindade, no qual ele já pede uma reunião com os demais vereadores, e nós vamos ser solícitos ao pedido do promotor, Dr. Vanderlei Trindade. Doutor Luciano, vamos lá. O senhor falou primeiro com relação à transparência, a questão de prestação de contas da Secretaria. Hoje eu posso falar para o senhor, hoje eu quero dizer, desde que estamos à frente, que a equipe que está à frente da parte financeira da Secretaria da Educação, e pontuo esse momento pelo qual eu posso responder, não tem problema nenhum para nós falarmos de como investimos o dinheiro da educação, né? E aonde poderia, muitas vezes tem os questionamentos do Fundeb e tudo mais. Não tem problema nenhum com relação a darmos as informações, uma vez, doutor Luciano, que a gente já esteve aqui, por exemplo, comissão que o Fabiano presidia, nós estivemos aqui conversando já 2 vezes, comissão da educação, então assim, se for um dado, quando às vezes a gente fala de pontuar, é para que a gente traga, por exemplo, na parte financeira, é muita coisa. Então, às vezes, se pontua o que vocês estão querendo, mesmo que sejam em etapas, é mais fácil para que a gente explique. Não para que a gente omita nada, por favor, mas simplesmente para buscar transparência nas explicações que vocês possam querer. Não temos problema nenhum com a parte financeira. Professora, assim, até uma sugestão, porque eles já fazem uma apresentação para o Conselho Municipal, que trouxesse essa apresentação estruturada para cada vereador, para os gabinetes, né? Acho que facilitaria. Mesmo que não fosse presencialmente, né? Mas esse relatório seria de grande valia. Não sei se eu tenho esse direito, mas eu falaria para o senhor uma coisa que eu percebi que, pelo menos nas minhas experiências com vocês, aquelas reuniões menores que vocês fazem, eu acho que é bom porque a gente consegue responder mais pontualmente que as que eu estive presente, a equipe responsável vem junto. Então, a gente consegue dar o maior número de informações para vocês. Então, a gente pode estar aproximando esses dados. Qual é a próxima? Com relação ao que eles vão poder oferecer. Sim. Eu estava até olhando aqui de novo. Quando a gente fala o que pode e o que não pode, não é para cercear nada, mas é que, por exemplo, partindo até do que os senhores encaminham para nós de solicitações, então, por exemplo, vamos voltar a uma pergunta que nós já falamos aqui. Se vocês chegam numa unidade escolar e vão perguntar sobre questões estruturais, muitas vezes aquele gestor pode não saber em que ponto está a tramitação de uma licitação. Então, esses pontos, quando foge de uma questão muito local... Pela ordem, secretária, basta o diretor responder o que ele sabe. Se ele não souber, ele simplesmente diz que não sabe. Por quê? Porque isso a gente tem, Fabiano, como você mesmo já encaminhou 6 para nós, outros aqui já encaminharam vários e foram respondidos, eu acho que até para ter a resposta que vocês estão querendo na fiscalização. É só pedir, porque senão muitas coisas vocês vão ouvir, não sei... porque não sabe mesmo, porque não chega lá na ponta. Mas isso é tranquilo. Entendeu? Então, monitoramento. Uma outra questão que muitas vezes vocês perguntam. Eles não sabem o momento que está a licitação. Então, pontos aonde uma secretaria teria mais informações para oferecer. Só pela ordem, secretária. Quando você diz qualquer questionamento, você está dizendo o que ele sabe e o que ele não sabe. Então, fica a dica na resposta desse novo e-mail, respondam o que vocês têm conhecimento e que não ferem a privacidade de qualquer funcionário, qualquer aluno.
É diferente de dizer qualquer esclarecimento seja dirigida à secretaria. É totalmente diferente de dizer respondam o que vocês sabem. Isso é transparência. Fica só essa sugestão que a gente espera esse tipo de novo e-mail. Isso sim é transparência. Está entendido, secretário? Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Mais um vereador inscrito, o vereador Dr. Jorge Parada. Há mais algum vereador para fazer a pergunta, secretário? Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Marlin. O vereador tem uma reunião marcada com o Vanderlei Trindade e a gente não sabia que a reunião ia estender até mais tarde, então a gente marcou com eles a meia. Então é por isso que a gente não estava presente no plenário e eu chamei o senhor também para receber o promotor. Muito obrigado aí. Obrigado, vereador Marito. Com a palavra, o vereador Dr. Jorge Parada. Boa tarde, senhor presidente, mesa, nobres colegas. Eu queria cumprimentar a Luciana Maísa, da Secretaria da Educação. E eu acho que, sim, muita coisa foi esclarecida, foi dita. Eu acho que provavelmente isso vai dar bons frutos no relacionamento entre a Câmara e a Secretaria. Mas, em particular, me preocupa e gostaria, assim, de ouvir das professoras essa questão de que o vereador estaria fazendo campanha política na visita às repartições públicas. Digo isso porque campanha política normalmente tem um tempo determinado, a legislação estipula um tempo determinado para a campanha política. E nessa campanha política, realmente, o vereador, o deputado, o candidato, ele não pode, nas escolas públicas, nas repartições públicas, fazer campanha política. É proibido por lei, distribuir panfleto, pedir voto. Mas nós estamos longe de campanha política. A campanha política dos vereadores será em 2020. Então, o vereador, até onde eu sei, ele está no pleno exercício do seu mandato, com todas as suas atribuições. E é estranho se passar oficialmente uma até denúncia de que vereador estaria fazendo campanha política. Então, eu acho que a secretaria, no caso a direção, tem que ter um cuidado e tentar reparar esse erro, porque isso realmente não tem cabimento, falar que o vereador que visitou uma escola está fazendo campanha política. Que ele está fazendo política, é verdade, todos nós fazemos diariamente política, seja partidária ou não. Todos nós somos seres políticos. Até nos omitindo, nós estamos fazendo política. E até fazendo um paralelo, guardando as devidas proporções, nós estamos tendo um debate nacional, até judicial agora, no Supremo, da questão da escola sem partido. Eu sei que isso é uma questão... não é tão simples assim, né? Existem razões e contra-razões nessa questão que precisam ser discutidas, não pode ser imposto, nada pode ser imposto num regime democrático. Mas da forma como está isso aqui, me parece ser isso aqui, escola sem vereador. Seria um outro projeto, uma inovação, escola sem vereador, escola sem partido, escola sem vereador. Não é possível, né? O vereador ele tem que atuar, tem que fiscalizar. Então, eu gostaria que, não sei se através de um documento, uma manifestação, mas acho que tem que se reparar esse erro que se cometeu nesse e-mail. Então, seria essa minha sugestão para a secretária. Com a palavra, secretária, só um minutinho, secretária, só pedir a sua atenção. Quero agradecer já no plenário a presença do promotor Vanderlei Trindade, agradecer também... recebi logo na entrada da Câmara Municipal, senhora Adriana Silva, senhor Maurílio Biagi também presente na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Pois não. Com relação à fala do vereador, em momento algum, vou falar de novo, teve a intenção de proibir a entrada de vocês. Falaremos com os gestores que tenham tido algum entendimento equivocado e também a estranheza do senhor nos foi
também levantada quando foi trazido a temática. Então, o que a gente espera realmente é que isso não aconteça em local algum das unidades escolares, para que realmente aquele espaço democrático e de atitudes políticas educacionais, que é todo ato nosso, é um ato político, e o que discutimos na educação é uma política de educação, que a gente tenha esse espaço preservado para uma discussão mais ampla e que esse tipo de atitude, se é que ela está ocorrendo, seja evitada para que não chegue até nós e a gente fique numa situação muitas vezes ruim. Então, eu acho que o dia de hoje serviu para que ambas as partes consigam clarear qual o seu papel de executivo e qual o seu papel de legislativo. Então, estarei fazendo o meu papel de executivo, informando os gestores, como vocês pediram, bem pontual do papel, levando, sim, a lei orgânica do município como base, que os diretores já sabem da pertinência que vocês têm de entrar em todas as unidades, mas pedindo também todo esse cuidado de todas as pessoas e esse olhar para que a escola realmente seja um espaço de discussão, de educação. Está indo muito bem, Lu. Muito. Mais algum vereador inscrito para fazer pergunta? Algum questionamento? Senhor presidente, gostaria de fazer uma pergunta fora do assunto. Em relação à creche no bairro dos Campos Elíseos. Nós sabemos que existe uma creche lá, uma creche de parceria, creche Santo Antônio. Gostaria se tem algum projeto da Secretaria em aumentar ou instalar uma nova creche lá no bairro, no Campos Elíseos. Tem no programa da Secretaria algum estudo nesse sentido? Vereador Bertis Candiuzzi, quando nós fazemos o planejamento das obras, o que nós estamos levando principalmente em consideração é a demanda que nós temos pelas regiões de Ribeirão Preto. É sabido hoje da região norte, da região leste, que é uma demanda muito grande. Os Campos Elíseos, nós temos até algumas unidades que foi dito para nós, olha, daria para vocês ampliarem. O que está acontecendo nesse momento é que está tendo um encaminhamento para algumas regiões de demanda maior, mas não existe nada que a gente não possa discutir e buscar algumas alternativas para o Campos Elíseos, como foi o caso citado até do Irajá, que tem a dificuldade de demanda e não conseguir atender a todos. É que por ocasião da devolução do prédio do SESI 301, eu procurei a Vossa Excelência no sentido de um estudo para uma creche naquele local. Eu sei que hoje existe interesse do pessoal da Polícia Militar, depois de desocupado por aquela escola que está usando agora, e ficaria livre aquele prédio que está sendo usado hoje pela Polícia Militar, ali na Rua Minas. Ali seria um local que eu sugiro como estudo para uma possível creche ali naquele local, porque existe espaço o suficiente para as crianças na hora do lazer também. Gostaria que fosse observado esse sentido. Obrigado. Doutor Bertinho, eu me comprometo a falar com a equipe de gestão e planejamento e dar essa resposta para o senhor de como que está o planejamento naquela região. Vereador Maurício Vilabranche, só peço por gentileza para que a gente possa até encerrar. Não temos mais vereadores inscritos. O último vereador Maurício Vilabranche, é isso? Vereador Maurício Vilabranche, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Secretária, são duas perguntas numa só. A respeito do Reserva Real, que deveria estar construindo a creche lá, que vão levar 2.500 famílias agora já para o ano que vem, ali para o Jardim Helena. E a outra questão, eu quero saber da senhora o seguinte, para 2019, nós vamos ter a creche da Vila Albertina e do Jardim Paraíso, como já foi aprovado? Vereador, com relação à Reserva Real que o senhor citou, já estamos em conversa, sim, com a própria empresa que faz aqueles empreendimentos. Então, haverá, sim, a construção de uma creche. Então, o senhor pode ficar tranquilo. Já tem essa mitigação junto com a empresa, essa conversa. E com relação às que serão construídas em 2019 e 2020, eu, até por pedido
do vereador, a gente vai estar encaminhando para vocês todas as obras que serão feitas e quais unidades, e se é 2019 e 2020, para que vocês tenham na mão de vocês para saber o cronograma de execução. Pode ficar dessa maneira? Muito obrigado, secretária. Quero agradecer todos os vereadores, agradecer também a secretária de Educação, a secretária Luciana Andrade Rodrigues Silva, a diretora também, a Maísa Helena. Obrigado pela presença na Câmara Municipal. Não havendo mais questionamento, está encerrada a sessão extraordinária. Eu gostaria, vereador Maurício, de convidar todos os vereadores, a vereadora Gláucia, para uma reunião na sala de vereadores, primeiramente com o promotor Vanderlei Trindade, em seguida, uma reunião com o Instituto Ribeirão 2030. Já saudei aqui o senhor Maurílio Biagi Filho, também a Adriana Silva, quero estender o cumprimento ao doutor Henrique Furquim e também o Eduardo Marquesi de Amorim, que é o presidente do Instituto na Câmara Municipal. Doutor Vanderlei, gostaria que o senhor comparecesse também na sala de vereadores para que possamos fazer uma reunião. E lembrando que às 18 horas nós temos o início da sessão ordinária. Então, por gentileza, senhores vereadores, vamos dar início na nossa reunião na sala de vereadores, por gentileza. Obrigado, secretário. Obrigado, diretora. Está encerrada a sessão extraordinária.